Olá, meus caros. Nessa oportunidade, esse relato da minha fé de segunda edição, vou falar sobre algo que eu vi concernente à minha própria mãe quando ela lecionava. Na realidade, ela dava aula como substituta, em caráter temporário, chamado de ACT, de missão em caráter temporário. E num dado momento ela pegou aulas de educação física. Ela deu aula de português, deu aula de história, de artes e outras disciplinas, até que chegou a dar quase um ano, se eu não me equivoco, de educação física. E aí que entra o problema. Minha mãe, ela fez um voto, como eu já citei nesse relato da minha fé, com relação à minha cura. Se Deus me curasse aquela enfermidade no pulmão que me sobreveio com 5 anos, ela iria servir ao Senhor, abandonar o cigarro e viver uma vida como uma cristã. O que ela conseguiu foi mudar o traje, a sua vestimenta, deixando a calça e começando a utilizar então a saia. Outrora cortava o cabelo, tinha um cabelo quase que de homem, assim, bem cortado, assim começou a deixar crescer. E pintura, maquiagem, essas coisas foi se libertando tranquilamente. Só que o cigarro ela não conseguiu. Então, por conta dela não conseguir se libertar do cigarro, ela não se batizou, porque na IPDA, que era a igreja que ela frequentava, porque a sua irmã já era muito tempo de lá, então conseguiu trazer a família quase que toda, pelo menos para visitar a IPDA. Então, na IPDA não era permitido, ainda não é o batismo para aquele que não é liberto, entre aspas. E não podendo se batizar, ela ia como uma visitante, dizendo que fazia um voto, uma promessa. E desde então ela não usou mais calça e se acostumou a usar saia. Quando ela dava aula de português, outras disciplinas, não teria problema, porque não faz exercício físico. E ainda mais ela que usava aquela saia bem comprida, abaixo do joelho, que era a norma na própria PDA, fazia tudo certinho. Então, não teria problema nem a questão do exercício físico, tampouco de aparecer as suas vergonhas. Agora, era um problema, com toda certeza, da aula de educação física. Por mais que ela usasse, inclusive, a saia jeans. E às vezes eu olhava para aquilo, me dava uma certa pena dela, uma certa vergonha também. Eu não conhecia muito do evangelho como conheço hoje. Nessa época eu não era convertido. Eu tinha talvez os meus 13, 14, 15 anos. E eu via as outras pessoas, às vezes até zoando dela, tanto pessoas ligadas à própria escola, professoras e alunos. Por quê? Da aula de educação física. Às vezes precisaria lá fazer algum exercício físico para brincar, para avaliar os próprios alunos. Não dava porque ela estava com a saia. E isso não foi o pior. Ela pegou uma espécie de carepa na perna, ou uma mancha na perna, porque no sol escaldante, quando ela dava aula, queimava a perna e a outra parte não queimava. E nessa época, inclusive, se eu não me equivoco, ela nem depilava os cabelos da perna. Então, era outra problemática. Aí ficou com aquela mancha e a outra parte não ficou, ficou tampada por conta da saia, uma espécie de meia saia, né? Uma parte branca, outra preta. E depois, mais tarde, gerou até um problema psíquico nela, porque ela viu que era um exagero, um extremismo, o que ocorrera. Porque, primeiro, ela não era membro da igreja. Segundo ponto, que não precisava de tudo aquilo. Inclusive, pessoas ligadas a outras igrejas, como
as pioneiras do pentecostalismo, Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus, estavam liberando as alunas, e se possivelmente fossem professoras, a utilizar calça na hora ou no momento da educação física. E ela, não sendo membro, achava que não podia, que era pecado, era uma grande transgressão que iria levá-la para o inferno. Aí mais tarde a própria IPDA acabou liberando a calça para as meninas, assim como a Assembleia e a Congregação Cristã fizeram. Tem algumas congregações cristãs que ainda não liberam, como algumas assembleias, mas a maioria, desde aquela época, já liberava, e hoje em dia está, creio eu, até muito mais liberado, com raríssimas exceções. E a IPDA começou então a liberar para as meninas fazer educação física e também para os profissionais na área médica. Aí, o que adiantou? E no caso da minha mãe, era uma profissional ali da educação física, mesmo sendo substituta. Trouxe vergonha, vexame para ela, de sabor, problemática na perna. Tudo isso trouxe por conta de gente que não sabe A mais B. Por gente que é ignorante, que não conhece a palavra de Deus, que não é equilibrada. Então a questão da calça comprida ser pecado, isso não tem nada a ver com o evangelho. Como assim? Não é para usar atrás de um homem e mulher em homem, vice-versa. Pois é, mas o traje da mulher, a calça da mulher não é masculina, é feminina. Porque se fosse masculina, ela ia andar com uma calça daquela bem larga. Se é uma calça mais ou menos apertada, ou vamos dizer assim, numa numeração pequena, é para mulher. Assim como existe a própria saia para homem. Como assim? Na Escócia, os homens usam saia. Tem até um nome técnico que eu não me recordo agora. É um costume. Então, a gente tem que analisar e separar a doutrina de costume. Do mesmo modo que existe calça mundana, existe saia mundana. Tem saia que é muito mais pior do que calça, que aparece tudo. Saia curta, por exemplo, abaixo do joelho. Saia rachada, saia transparente, saia colada e por aí em diante. Então, não se deve julgar nesse sentido. Muitas mulheres chegam até a julgar com relação à saia jeans, porque é pecado. Tudo é pecado, né? Não tem mais o que inventar de pecado. Acaba trazendo sequelas, marcas para as pessoas por conta de equívocos, exageros, e ele sai numa boa, né? Quer dizer, é muito fácil dizer que é pecado, depois de um tempo mudar a posição e dizer que não é mais pecado. Muito interessante. E aí que se prova que não era a doutrina de Deus, era a doutrina dos homens, era uso e costume. Como eu citei que a saia na Escócia é costume. Tem diferença de costume para a doutrina. Doutrina, na realidade, significa ensinamento. Costume está ligado à moral, porque a palavra moral quer dizer costume. Costume varia de acordo com o tempo. Assim como, por exemplo, na Grécia, na época de Jesus, tinha um costume, os judeus na época tinham um costume, e hoje os mesmos gregos e judeus têm outros costumes. Então, tem que separar o joio do trigo e tudo com equilíbrio. Realmente é um relato da minha fé, mas poderia ser um testemunho aqui. Eu digo que é um relato da minha fé porque eu vi a tudo e vi que depois a minha própria mãe ficou um pouco decepcionada com aquela atitude que, como ela estava cega e era até quase que nova convertida, ia muito na ilusão, às vezes, do que falava sua própria irmã, que depois, mais tarde, acabava condenando todos, mas depois, mais tarde, ela já estava mais flexível com relação a isso, inclusive com as suas próprias filhas, tá? Então, realmente é lastimável. E outra coisa lastimável é minha mãe não poder batizar por conta do cigarro. Tem gente que se batiza e depois se liberta do cigarro. É uma prática que produzir frutos de arrependimento, como disse João Batista. Mas quais são os frutos de arrependimento? Se arrepender da velha criatura. Qual era a velha criatura? Não acreditar em Jesus. Qual é a velha criatura? Não seguir Deus e sim os seus próprios pensamentos, não deixar o ego de lado e dentre outras coisas.
Por isso que a gente tem que analisar o texto de acordo com o contexto, não vira pretexto. Porque pega um texto isolado e cria uma doutrina que na realidade é um achismo virado num costume, passa a ser o achismo que era ouvir a costume, uma doutrina dentro das igrejas, e começa as divisões, as facções, obras carnais, dizendo aqui é mais santa porque a gente faz aqui certo, aqui não é mais equivocado porque nós seguimos a Bíblia. Mas que tipo de interpretação bíblica? Aqui é bom, mas lá não é. Aí o lá diz, não, lá é bom sim. E começa as divisões. Ok, meus caros, tá aí o relato de fé. Deus abençoe e que haja discernimento a cada um de nós para fazer as coisas, para serem sábios e não dar vergonha para o Evangelho. Esse é um relato de fé exortativo para sermos exatamente pessoas equilibradas, que é assim que propõe a mensagem da cruz.